Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor, amados internautas, queremos dar as boas-vindas a mais uma emissão do podcast Leão de Judá. Este podcast é da Congregação da Paula Nascimento, do Ministério Baixa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós queríamos dizer que nós nos encontramos nas páginas da Congregação da Paula Nascimento, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E fisicamente a Congregação da Paula Nascimento se encontra nas esquinas entre a Avenida Olof Palme e Agostinho Neto, sendo a entrada pela Agostinho Neto. E desde já fica o convite, venha meu irmão, venha minha irmã, visitar-nos, juntos adorarmos ao nosso Deus, juntos partilharmos a palavra. É sempre um prazer muito grande receber os irmãos na nossa igreja. Seja bem-vindo. Hoje tenho o prazer de anunciar um convidado muito especial. É o nosso irmão Carvalho Madivate. Ele é nosso irmão na fé, na Congregação da Paula Nascimento. Ele é obreiro da igreja, juntamente com a sua esposa, e eles se encontram a liderar a nossa subcongregação no Belo Horizonte. Mas eu prefiro que o irmão ouça ele em primeira pessoa. Bem-vindo, irmão Madivate, a este podcast. Para começar, quem é o irmão Madivate? Pode nos dizer quem é? Obrigado, pastor. Eu quero começar por saudar também os irmãos na bendita paz do Senhor. Irmão Madivate é um menino já com cabelo branco, natural de Maputo. Nasceu onde? Na Mafalala, onde viveu até cerca dos 15 anos, né? É filho, o pai era católico, a mãe muçulmana, e por essa razão acabou convivendo com as duas religiões desde criança. E foi bom também no sentido de que aprendeu que se pode conviver uns com os outros e respeitarmos naturalmente, mesmo que tenhamos princípios diferentes. Então fui aprendendo desde criança, por influência do pai, como é normal, acabamos indo para a igreja católica. Fui batizado na Munhana, depois, durante um tempo, fui parar a Salamanca. Meu pai era motorista na fábrica de cimentos e esteve a trabalhar lá um tempo. Então, em algum momento, a agricultura disponibilizou uma casa livre que tinha lá, nós fomos para lá e eu fiquei lá, acho que não mais de um ano. Íamos frequentemente a Salamanca, tínhamos um tio que vivia lá. Fiquei lá não mais de um ano a fazer a quarta classe. Quando terminei a quarta classe, depois voltei de novo para Mafalala, onde vim ficar. Né? Graças a Deus. E nesse tempo, bom, comecei aqui, ia para a Munhana, para a Igreja Católica, mas coisa de criança que não entendia ainda direito as coisas de Deus, ia porque os pais mandavam. Mesmo em Salamanca tem uma coisa engraçada que eu às vezes me recordo dela. Quando estava a fazer a quarta classe, tínhamos o padre lá da missão, fiz a quarta classe da missão, ele dava aulas da quarta classe, ele e um professor, né? E como os meus tios já viviam há muitos anos em Salamanca, ele conhecia bem a família, nós íamos para lá. Dizem que eu fazia muitas perguntas a ele sobre a igreja, mas com 9 anos eu nem sei o que eu andava a perguntar. E por conhecer-nos bem, por conhecer a minha família, ele tinha paciência, falava comigo. Quando acabei a quarta classe, até me queria levar para o seminário. Até disse, Ainda se lembra mais ou menos de algumas dessas perguntas? Só por curiosidade. Não me lembro, pastor. Então, eu conversava com ele. Quando terminou a quarta classe, eu disse: se quiser ir ao seminário, trate de tudo. Teus pais não precisam se preocupar, só que vai conversar com eles primeiro. Eu até estava para ir conversar com meu pai.
Só que antes de chegar ao meu pai, eu apanhei meus primos, então mais velhos. Eu disse, Padre Fonseca convidou-me para ir para o seminário. Eles já brincaram, riram-se de mim e disseram, mas padre não casa. Então eu desisti logo. Eu não entendia também o que era casamento sequer. Então meu pai ficou quietinho lá por trás, não disse nada, mas sabia que tinha havido essa conversa. Quando passam 2, 3 semanas, ele depois pergunta, afinal, agora conversa com o padre Fonseca como ficou. Eu disse, papá, já desisti. Ainda não explicou as razões. Não, pastor. Não sei se teria conseguido explicar direitinho. Mas, bom, eu estou aqui com curiosidade. Esta relação de um lado católico e um lado muçulmano, como é que geriu esta situação? Eu imagino que esta situação, mesmo na idade adulta, conviveu com ela, né? Como é que foi fácil? Até o fim da vida dos meus pais aqui na Terra, os dois já são falecidos, e eu acredito que numa primeira fase nem foi gerir, foi um pouco aprender e conscientemente nós fomos bebendo estes princípios de respeitarmos uns aos outros. Não acontecia, por exemplo, uma vez ter que ir à mesquita, outra vez ir à igreja católica? Não. Nós íamos para a católica, a minha mãe sabia, meu pai como trabalhava, às vezes saía de madrugada, ele era motorista, como eu disse, então faziam 2, 3 viagens para Salamanca para ir carregar o calcário. Saíam de casa às 4, voltavam às 18, 19. Então, mas a minha mãe cuidava com os seus programas da igreja, preparavam-nos, vão preparados, vão para a igreja e tudo respeitado. Então, em termos de igreja, nós íamos para a católica. Naturalmente, quando houvesse eventos na família do lado muçulmano, nós também íamos para lá, mas não era como crentes, era como família que está lá presente. Exatamente. E fomos crescendo com isto. Eu quero acreditar que isto ajudou muito também a lidar com os dois lados. Eles respeitavam-se e nós fomos aprendendo também a respeitar um ao outro deste jeito, nesta forma. Um exemplo que eu costumo dar a brincar. O pastor lembra-se muito bem. Eu só comecei a comer carne de porco com 20, 21 anos quando fui para a RDA. Nunca havia comido carne de porco antes. Exatamente por respeito. Não entrava carne de porco em casa por causa da minha mãe. Um exemplo mesmo da forma como eles lidavam com isto, né? E dessa vez comeu carne de porco na RDA, como é que se sentiu? Não teve assim problemas de consciência? Não, estava saborosa, pastor. Como é que ia ter problema de consciência com uma coisa tão saborosa? Nem pensei na altura. Nem pensei. Sim. E depois, a sua vida escolar, como é que foi? Bom, voltei de Salamanca, fiquei aqui como é que se diz? Voltei para Maputo, fui para aquela escola ali, onde é o atual Pulmão. Quando a General Machado abriu aquela sucursal, nós ficamos ali, dali fui para Manianga. Manianga saímos para o propedêutico nos tempos de 8 de março em 78, depois fomos para a faculdade fomos para a RDA, voltei uma segunda vez para a Alemanha, então foi mesmo um caminho muito lindo, de muita aprendizagem. E qual é a sua especialidade? Eu acabei ficando com Química, fiz o bacharelado aqui em Química, depois fui fazer mestrado na RDA também na área de Química e mais tarde, já como docente na Universidade de Eduardo Mondlane, eu fui fazer meu doutoramento no outro lado da Alemanha, na República Federal da Alemanha. Como o presidente Samora dizia, fui ver o outro lado da moeda, né? Como eu costumava dizer. Né? Graças a Deus. E agora, o percurso na fé, como é que foi? Porque esteve na Católica, não sei se ficou sempre na igreja ou teve momentos. Como é que foi? Porque eu recordo-me que em 75 houve uma revolução muito grande aqui. Na verdade, quando veio a independência, aquele menininho que às vezes ia sem entender, praticamente parou de ir. E fiquei longe da igreja até talvez por volta quando eu tinha cerca de 40 anos, né? Então, depois destes anos todos, alguns costumam dizer... Podemos dizer que mais de 20 e tal anos fora da igreja. 25 anos, exatamente. Fora da igreja. 26 anos fora da igreja. E mesmo nessa altura, pastor, não foi fácil, mas como Deus gosta de mim, ele pôs
umas pessoas pacientes ali. Que Mas já me agora, adoravam. como é que se dá o seu regresso à igreja? E regressou à igreja católica, como é que foi? Não, na altura a minha esposa estava na Assembleia. Depois tinha também pessoas próximas que estavam na Assembleia. E às vezes em alguns eventos familiares encontrava, estava lá na família, o meu atual pastor Napoleão Nascimento, portanto ia à casa dele, para alguns daqueles eventos, estava lá a direção do ministério. Na altura bom, mesmo o atual é de Manhambana também, o antigo presidente do ministério era de Inhambane. Então, o pastor pode imaginar, quando dois Manhambanas se encontram em Maputo, fazem festa, né? Então, eles Até conversavam, deixam o português, deixamos o falam... português, falamos na nossa língua, Sim. então ele brincava muito comigo, ele, a esposa, e as outras pessoas todas que Deus pôs do meu lado. O próprio pastor foi muito paciente comigo, Sim. falava sempre da igreja, eu dizia, pastor, eu hei de vir, pastor, eu sempre contava uma Como história. sempre, né? Quando- Eu também passei por esses momentos. Espera um pouco, não é? Porque a gente pensa que ainda estamos a resolver os assuntos aqui e depois. É também aquele lado nosso de mania de acadêmico, de cientista. Pensamos que tudo. Que Ainda a bem, ciência exclui a religião. ainda bem que tocou esse aspecto. Como é que combina? Porque eu percebi que fez química, ciências naturais. Ainda se fosse, digamos, filosofia, sociologia, ainda, mas química. Depois foi fazer doutoramento em química, portanto, um nível muito alto, para depois vir para a igreja. Como é que foi isso aí? O pastor de quem estou a falar, eu hei de virar esta conversa a seguir, ele era também um matemático, doutoramento em matemática. Então, eu tinha pelo menos um exemplo de como fazer. E quando dizia que ele foi paciente, ele foi mesmo convidado. Às vezes, num outro evento, eu ia lá para a igreja. Só que depois abriu esta igreja perto de casa. Então, ele diz-me assim, diz, olha, agora não precisa gastar dinheiro com combustível nem transporte público para ir para a igreja. Está aqui perto, a menos de 5 minutos de casa. Eu disse, está bem, pastor, eu devia estar organizado. Diz, o que é que falta Até a igreja foi para a sua casa, foi não para é? a minha casa, até foi para o terraço da minha casa. Alguns momentos, Aí né? era só subir um segundo, já estava lá. Já estava em casa. Então, dessa vez eu ainda disse, não, eu só vou comprar uma Bíblia, depois eu venho, pastor. O pastor fez uma brincadeira, chamou um dos filhos, disse, vai ali para o carro, no sítio tal, tira aquela Bíblia. Então, eu já não tinha argumentos, então tive que ir. Esta questão de combinar química com religião, pastor, às vezes nós fazemos confusão, pensamos que religião não tem nada com ciência. Eu ainda há dias estava a ler um livro de teologia, escrito por vários autores, 5, 6, 7 autores. Pastor, há de reparar teólogos. E há de ver que todos eles eram pessoas com doutorados, professores catedráticos, etc. Parte deles eram da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, né? não só. E todos eles doutorados, professores catedráticos nesta área de teologia que estavam a escrever. Infelizmente, nós criamos este conceito errado de que igreja não tem nada de ciência, igreja é só para o pobre, igreja é para o pé descalço. E cometemos um grande erro. E dizemos isto sem conhecer, sem bases para dizer isto. É mesmo, às vezes, preconceito, às vezes um pouco de ignorância, mas eu costumo dizer aqui também, a igreja tem que se preparar para responder a estes desafios, para podermos fazer perceber que os dois não chocam contra. Até na própria Bíblia nós encontramos exemplos de uso de ciência e técnica. Então, é errado pensarmos que esses dois chocam. Não chocam em nenhum momento, né? Então, para si, não foi assim difícil, digamos, ultrapassar esta aparente contradição? Foi, pastor, só que quando a gente encontra alguém hoje, paciente... E hoje como é que olha para esse... Não. Ainda tem momentos assim... Hoje até quero ser embaixador para explicar estas coisas, já fico Sim. mais à vontade. Mas no princípio foi um desafio, pastor, porque eu próprio, apesar de estar na igreja, ainda queria olhar tudo naquela lógica que a gente usa lá na ciência, tudo com 1 mais 1 igual a 2, sei lá, aqueles coisas críticos de ver com os olhos, etc. E isto em algum momento, não é que me fez atrasar, mas em algum momento perturbou-me. Só que à medida que estava lá, ia aprendendo, ia estudando mais, eu gosto muito do estudo da Bíblia. E ajudou-me muito também nesse sentido. Sim, né? sim.
Porque às vezes eu sinto que nós também olhamos para a igreja, particularmente nós, os pentecostais, como só dons espirituais, etc. E esquecemos que tudo está resumido exatamente nesta Bíblia. E viver em Cristo é também guardar esta obediência. Obediência a quê? Nós não falamos diretamente como só falar com o pastor aqui, com Deus e com Cristo. Mas temos aquele manual para a nossa vida, onde ele deixou tudo ensinado. Então nós temos que ir lá aprender e perceber aquilo que ali está e como nos devemos comportar. Então isto ajuda-nos muito também a sairmos daquela fase. Eu confesso que até mesmo esta coisa dos dons espirituais, no princípio às vezes pensava que isto era um pouco coisa das mulheres, também se reparar muitas vezes são as mulheres que mais facilmente entram nisso. Eu até achava que era o lado emocional das mulheres, etc. Até que fui vendo também, mesmo de pessoas, eu dei dois exemplos na igreja, de uma irmã que não era, se calhar, necessariamente uma pessoa muito emocional, porque eu guardo muito respeito. E quando vi isto também ajudou-me a sair daquela minha crença errada sobre estas coisas. Então eu comecei a dizer, não, você está errado, não é o lado emocional, aprende lá um pouco mais. E realmente fui também buscar a Bíblia, buscar livros, eu gosto muito de ler livros de outros autores mais adultos, que é para aprender. Porque estudar só da Bíblia nem tudo é fácil, pastor. Há coisas que na Bíblia diz, procede assim, está muito claro. Mas há aquelas coisas que são explicadas, onde a gente precisa de olhar para o contexto, como deve ser analisado, aplicado. E estes outros livros, comentários bíblicos e outros, ajudam-nos muito neste entendimento. Então, eu depois comecei a preocupar-me também por estudar melhor esta área, perceber melhor, mas era mesmo aquela minha curiosidade, que eu não queria ficar ignorante. Né? Então fui aprendendo, isto foi me ajudando a fazer esta transição, a trazer este crescimento para mim, para que hoje possa falar um pouco mais à vontade. Eu ainda queria recuar um pouco. Falou de dons e, portanto, no princípio era algo assim um pouco estranho, não é? Um pouco. Depois acabou percebendo que não. Isto aqui é uma realidade mesmo. Portanto, é preciso olhar seriamente para a questão dos dons. E isto aqui, quando a gente olha para a Bíblia, ouvimos falar de vários dons, ouvimos falar do dom da fé, o dom de milagres, os dons de curar. E isto aqui remete-me a um assunto que costuma levantar muita discussão. E eu penso que, como cientista, de certeza que pode, talvez, nos ajudar a entender aqui esta questão dos milagres. Nós estamos a ouvir que Jesus Cristo transformou água em vinho. Não sei quimicamente, talvez conhece lá alguns truques do laboratório, né? Para transformar. Acho que então aí era só abrir torneira e nas nossas casas jorrava vinho, não é? Não sei se conhecem. Ouvimos Jesus Cristo andando por cima da água. Ouvimos Jesus Cristo parando o vento e o mar revoltos. Então, como é que isso combina? Como é que vê este assunto de milagres e ciência? Porque, às vezes, alguns cientistas dizem que não, isso não é possível. Portanto, tentam provar que não é possível. Como é que vê esta questão dos milagres, os dons? Podemos ter milagres ainda hoje? A minha ciência de química não é necessariamente destes milagres. Ainda estou tentando ser cientista também deste outro lado. Mas também podemos ter cientistas que tentam contestar. Mas felizmente também já temos cientistas destas áreas que já estão a trazer alguma explicação para este lado espiritual das coisas. Não só teólogos. Eu estou até a ler um livro, é um professor de uma universidade americana que depois ficou crente e ele está a tentar trazer esta explicação de como é que podemos olhar para estas coisas aqui. É um lado que nós não queremos acreditar, mas eu às vezes costumo dizer assim, desculpem a brincadeira, se a gente vai para um curandeiro, ele diz isto, nós acreditamos. Dizemos que há um poder espiritual por detrás. Será que o único poder espiritual é só este curandeiro? Se a gente vai para alguém que se proclama ter superpoderes, também acreditamos. Por que nós não vamos acreditar quando isto nos é ensinado na igreja? Eu até aceito que muitos destes irmãos que falam deste jeito, como nunca estiveram, é por isso que eles não aceitam facilmente. Eu respeito isto.
O que eu gostaria, se calhar, seria talvez um pouco mais de abertura deles para tentar conversar com pessoas que possam falar um pouco disto. Eu também não aceitei facilmente, confesso, já havia dito. Mas quando nós nos aproximamos, vamos aprendendo, nós vamos vendo um pouco como isto se pratica, como isto se manifesta. Né? E do mesmo jeito como eu vou acreditar num curandeiro, do mesmo jeito como eu vou acreditar num apóstolo, eu também tenho que dizer, então é possível que alguns destes irmãos também tenham este dom. E quando nós olhamos para a Bíblia, a própria Bíblia ensina. Quando olhamos para o Antigo Testamento, tinha alguém que era o supremo, fazia tudo. Era o líder espiritual, governava, conduzia o povo em todos os aspectos. Mas depois, quando vem Jesus Cristo, vem aquela fase onde nós entramos para essa nova aliança, para essa nova era, onde nos é ensinado que isto agora há de ser parte da nossa vida, todos nós. Mesmo quando Jesus Cristo está nos seus últimos tempos aqui na Terra, ele fala um pouco disto. De prepara-nos, deixa a ordenança para irmos e pregarmos o Evangelho. E depois diz, quem crer vai fazer as grandes coisas, que estes sinais vão acompanhar. Depois vem aquele momento do derramamento do Espírito Santo que nós encontramos em Atos. Né? É tudo explicado, como aconteceu. E a explicação diz que isto é para sempre, até a vinda de Jesus Cristo. Às vezes nós queremos negar, mas se calhar se alguns destes tivessem a oportunidade de estar próximo de uma igreja que pratica e exercita isto, talvez pudessem verdadeiramente perceber, tal como eu fui percebendo também, como estas coisas podem acontecer. Exatamente. Se calhar também há um exagero da parte de alguns de nós, eu aceito. Isso pode até estar a contribuir para a descrença. Está a falar de crentes. De crentes, sim. A igreja. Por que eu digo isto, pastor? Porque também, se reparar, estes dons são vistos como o poder que nós temos. E nós dizemos, fazemos tudo para a honra e glória de Deus. Mas em alguns momentos nós queremos esta honra e glória para nós. Então, se, por exemplo, o meu irmão, não vou dizer pastor, se o meu irmão tem e eu não tenho, eu não me sinto bem, também quero ter. E às vezes, nesta nossa ambição, neste nosso egoísmo, às vezes exageramos um pouco, estragamos. Mas se fôssemos mais humildes, se verdadeiramente fizéssemos tudo para a honra e glória de Deus, se calhar contribuiríamos para reduzir o cepticismo que há nas outras pessoas. Exatamente. Nós vemos pessoas que não são emocionais, como eu muito bem disse, e de repente a gente vê esta pessoa fazendo uma oração tomada pelo Espírito Santo, falando em línguas como a Bíblia nos ensina, e vemos muitas outras coisas. Eu aceito que não é fácil para alguém que não esteja neste ambiente reconhecer isto de uma só vez, como também não foi fácil para mim. Mas que isto acontece. Exatamente. Isto aqui faz-me lembrar um testemunho que eu vi uma vez de uma discussão entre um pastor e um ateu, um filósofo ateu. Então, ali havia discussão e, como não se chegava a nenhuma conclusão, o pastor disse, olha, dirigindo-se ao filósofo, eu vou fazer um desafio. Traga-me uma pessoa, uma só, que tivesse sido um ladrão, um assassino, um bandido, e que, através dos seus ensinamentos filosóficos, ele mudou de vida. Era o desafio do pastor ao filósofo. E o pastor disse, eu vou lhe trazer milhares e milhares de pessoas que, pelo nome de Jesus Cristo, viram as suas vidas transformadas. Portanto, nós podemos dizer que em Cristo existe um milagre. Pode não ser aquele milagre, digamos, de ver um paralítico andando, um morto ressuscitando, mas há um milagre do novo nascimento, da transformação da vida de uma pessoa. Uma pessoa que vivia de uma forma torta e, a partir do momento em que encontrou Jesus Cristo, passou a ter uma vida regrada, uma vida de acordo com os padrões divinos. Pode comentar alguma coisa sobre este diálogo entre estes dois
homens podem nos ajudar. Se acreditassem todos aqueles que dão estes testemunhos, se calhar até seria muito fácil. Qualquer um de nós pode testemunhar. O pastor trouxe um lado da mudança na nossa forma humana de viver neste mundo. E todos nós damos testemunhos disto. Eu próprio, vou confessar, pastor, era também uma pessoa muito agitada, muito brincalhão. Era alguém que era muito casmurro. Quando eu digo que Deus pôs pessoas pacientes, é porque ele sabia que se pusesse um casmurro como eu, nós não nos íamos entender. Então, com os pacientes, eu já não tinha como lutar com eles. Mas eu era muito casmurro. Até há dias um colega disse: você mudou. Disse, graças a como Deus. É que você encaixa estas coisas todas? Não parece aquele que lá não seria falar do trabalho na universidade, que discutia tudo desde que você achasse que você estava do lado certo, né? Então são mudanças que nós vamos aprendendo a buscar. Claro que depende de nós temos que aceitar, temos que querer. E a partir do momento em que nós olhamos para aquela Bíblia como o nosso manual de vida, nós vamos buscando estas transformações. Né? Começamos a ser pessoas mais compreensíveis, não respondemos de forma como se estivéssemos a lutar. Como a Bíblia ensina, prontos para ouvir e tardios para falar. Exatamente. Eu às vezes costumo brincar, eu digo, quando Jesus disse perdoar porque eles não sabem o que dizem, eu costumo dizer, é isto mesmo que nós temos que fazer. Em algum momento temos que perdoar, saber ser calmos. Porque se nós agirmos todos daquele jeito de pessoa que está com aquela ira, nunca nos vamos entender. Exatamente. E em algum momento não significa que tu perdes a razão, porque a razão há de vir acima. E a tua calma, a tua sabedoria, a forma sábia como tu ages, até há de convencer mais facilmente. Portanto, os outros. Aquilo que defende o irmão Madivate é que, na realidade, há muitos milagres todos os dias. Todos os dias. O irmão Madivate é milagre de Deus, eu também sou milagre de Deus. Qualquer nosso irmão que está em Cristo de verdade é um milagre de Deus. O pastor, quando eu digo que aos 9 anos eu fazia perguntas sobre Deus que eu não entendia, era só para ver. Estava a fazer uma brincadeira, mas que às vezes me pergunto por que eu fazia perguntas de coisas que eu não entendia, andei a fugir desse tempo todo, e Deus paciente, dizia vai por aqui, eu desviava, ele puxava um bocadinho. Hoje eu sou advogado dele. O irmão Madivate está a trazer aqui um assunto muito interessante. Diz que desde pequeno que fazia estas perguntas. Nós ouvimos na palavra de Deus a falar sobre os eleitos de Deus. Este assunto de eleição. Portanto, há pessoas, quer dizer, a Bíblia diz que Deus elegeu-nos para este momento com Ele. Pode comentar um pouco sobre... Será que há pessoas que Deus, digamos, não quer? Há pessoas que Deus ama mais do que outros? Qualquer um pode nos ajudar. Eu acho que os nossos ouvintes estão com curiosidade. Deus quer a todos nós. Eu costumo rir às vezes quando vejo pessoas que fazem um comentário muito distorcido. Por exemplo, olhando para... Desculpa, não vamos entrar no que não estou a politizar. Quando olhamos para Israel, o que é que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que Deus pegou aquele meio para mostrar o seu propósito para a humanidade. Sim. Mas que depois, a partir dali, ele queria que este fosse o entendimento que todos nós tivéssemos. E que todos nós faremos parte desta família. É por isso que nós vemos pouco a pouco essa família se estendendo. A Bíblia diz que até os ímpios passaram a fazer parte desta família. Até tem uma passagem que diz que nem todo nascido em Israel é israelita. Quer dizer que não é um pensamento geográfico, mas é um pensamento de aceitação de Deus, de crença nele, que nos faz parte desta família. E em termos de ser eleitos, somos eleitos sim, e de diferentes maneiras. Eu dizia isto a brincar, por quê? Porque eu digo assim, se eu fazia perguntas que eu não entendia, o que é que tudo isto era? Eu venho de um meio, venho de uma família onde às vezes olho para o lado e vejo irmãos meus, vejo amigos meus que seguiram caminhos diferentes, alguns perderam-se nesta caminhada. Eu digo, mas por que eu fui mais à frente? É porque eu era mais esperto. Não é porque eu era mais esperto do que os outros. Às vezes até com pessoas criadas nas mesmas condições, nos mesmos meios, por que você ficou diferente? Era o propósito de Deus para a tua vida, né? Mesmo agora, então eu digo assim, quer dizer, na altura eu não entendia, hoje eu faço como que chama? Vou atrás na história para dizer aquelas coisas não aconteceram ao acaso.
Exatamente. E nós aceitamos, mesmo na lógica humana, nós aceitamos que as coisas que não acontecem ao acaso. Né? Por que eu não vou aceitar que também isto que aconteceu na minha vida não foi ao acaso? Né? Se fizer lista de eleitos, se o pastor não puser meu nome lá, eu vou zangar consigo, porque eu acho que sou. Não só dizer que sou maior ou menor, não é por aí. Mas Deus faz de um jeito. Às vezes nós dizemos assim, eu queria te ensinar a orar para que tudo aconteça. Há coisas que Deus fez sem que tivéssemos orado sequer. Por quê? Porque ele faz do jeito dele, não somos nós que temos poder para impor a ele. E há muitas coisas que, se calhar, não vamos ter uma resposta. Mas o aceitarmos a Deus ou não tem de vir da lógica ou da resposta que nós vamos encontrar para cada uma destas coisas. Há muitas coisas não explicadas que aconteceram e hoje nós vamos entendendo melhor e esta base que nos tem que levar a aceitar a Deus. Graças a Deus. Agora, o propósito que Deus tem para cada um de nós ali. Portanto, se eu entendi bem, portanto... Deus, Ele quer a todos. Deus ama a todos, não discrimina. É o que Ele abriu. Portanto, Ele convida a todos. Ele começou lá com Israel. Sim. Quando faziam coisas que não eram corretas, batia eles, Sim. deixava-os nas mãos de seus inimigos. É por isso que até em alguns momentos eles foram subjugados pelos seus Exatamente. inimigos. Mas o amor dele não saiu. Não saiu. E ele foi estendendo este amor para todos. É por Sim. isso que diz, vão pregar o evangelho a toda a criatura. Vão até os lugares mais distantes deste mundo. Portanto, ele abriu esta família para todos. Ele é pai de todos nós. Às vezes nós dizemos que é pai de uns e outros, mas ele não é assim. Nós é que nos dividimos muitas vezes até. Mas o propósito dele era exatamente poder trazer todos nós para a sua família. Agora, se alguns de nós não o aceitamos, preferimos continuar naquele caminho, naturalmente que ele não nos vai forçar, ele dá-nos a possibilidade de fazer esta escolha, de aceitá-lo e vir para este caminho. Se não queremos fazê-lo, nós próprios estamos afastando da Portanto, desta família. muito obrigado, irmão Mativate. Conforme ouvimos aqui, portanto, o nosso Deus, Ele é Pai de todos, ama a todos. Ele quer todos junto dele. Portanto, Ele não rejeita ninguém à partida. E quando lemos a Bíblia, ela diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a oferta da salvação por Jesus Cristo é para todos. Não importa se está na América, na China, ou em África, ou em outro sítio, é para todos. Não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com nível social. Agora, o problema é a resposta que nós damos a esta oferta, a este presente. É como alguém oferecer alguma coisa, eu posso aceitar ou rejeitar. Então, eu queria convidar o irmão, dizer, olha, aceite esta oferta do nosso Deus. Aceita o nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme ouvimos aqui o irmão Mativate falando, ele próprio dá um testemunho de amigos, colegas que dizem, você já mudou, você é diferente, não é o mesmo de ontem. Esta mudança pode acontecer consigo, meu irmão, pode acontecer na sua família, na sua casa. Se calhar dentro da sua casa o irmão é insuportável, ninguém tolera a sua maneira de ser. As pessoas na sua casa ficam contentes quando você está ausente. Quando você está presente, toda a gente muda de disposição. Mas eu quero lhe dizer que é possível mudar essa situação. Tornar-se uma pessoa agradável, começando de dentro da sua própria. O nosso Senhor Jesus Cristo opera este milagre como operou e ainda opera hoje com milhares e milhões de pessoas pelo mundo fora. Irmão Mativate, eu gostaria... O irmão Mativate agora está onde? Está a cultuar aonde? Bom, eu estou no Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma subcongregação da Pular Nascimento. Sim. Quando eu cheguei a Pular Nascimento, fui crescendo lá, fomos trabalhando. Tem uma coisa que eu sempre dou graças a Deus, nós fomos sendo envolvidos no trabalho da igreja e isso foi nos permitindo crescer. Eu sou chamado até hoje o secretário da congregação da Pular. Vou ficar secretário honorário um dia. Porque no princípio, quando eu cheguei, houve um evento, então ajudamos lá com o secretariado, o pastor disse, já descobri, vamos, agora você passa a cuidar disso. Depois ele próprio foi nos desenvolvendo em outras áreas. Este é um exemplo, meu irmão, de serviço na casa do Senhor. Ele tem uma habilidade que desenvolveu ao longo do tempo na vida secular.
quando chegou à casa do Senhor, quando chegou à casa de Deus, essa habilidade ele colocou ao serviço da igreja. A casa de Deus precisa das habilidades, dos dons que cada um tem. O irmão sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Isso é bem-vindo na casa do Senhor. Predisponha-se a servir na casa do Senhor. Pode... Essa habilidade eu trouxe, mas depois fui aprendendo outras coisas. Por exemplo, o pastor envolvia-nos muito na altura na preparação de estudos para os jovens. Amém. Tanto ensinou-nos sobre como devemos preparar os estudos, os primeiros fazia conosco, depois escolhia um e outro tema, dizia, irmão fulano vai fazer isto, irmão fulano vai fazer aquilo. Com o tempo ele ia se desligando, deixava esse trabalho conosco. Então fomos aprendendo várias coisas. Depois até acabei ficando diácono, antes de ir para o Belo Horizonte. Depois, em algum momento, a Plano Nascimento decidiu abrir uma frente no Belo Horizonte, tanto lá dentro do Belo Horizonte, tanto próximo da FIPAG. Explica lá bem como é que se vai lá. Porque se calhar alguns dos nossos ouvintes nem fazem ideia onde é que fica. Para quem está, por exemplo, o sítio mais fácil para ir é vindo do quilômetro 16, entra por aquela rua, passa a primeira, segunda antena de televisão da Vodacom, vira à esquerda, vira um tanque da FIPAG lá no fundo. Tem a torre que conhece facilmente. Para quem vem dentro do bairro do Belo Horizonte, é vir aqui para trás, olhando para a direção do tanque da FIPAG. Exatamente. Como tem uma torre alta, as pessoas vão descobrindo. Né? Não é difícil chegar lá. Pelo 16, para quem está próximo do 16, é mais fácil. É praticamente vir em frente, depois chega um sítio, vir à esquerda, até bater no muro da FIPAG, que está ao lado da igreja. Vindo do bairro, a pessoa chega, só que tem que desviar à esquerda, à direita. Mas pelo menos há uma referência bem visível, o tanque, né? A torre lá no tanque da FIPAG. A pessoa não se perde. A pessoa não se vai perder a chegar lá. Graças a Deus. Então foi para o Belo igreja, Horizonte. Já agora, desculpa, como é que nasceu o Belo Horizonte? O Belo Horizonte, na altura, a igreja decidiu comprar um terreno, mesmo ao lado da FIPAG, um terreno grande, tem 40 por 120 metros, um terreno grande, bonito, e aquilo era tudo mato na altura. O primeiro culto que fizemos, fomos com as cadeiras no carro, descemos, fomos ali para o mato, encontramos o espaço, fizemos o primeiro culto ali. Mas depois lá no bairro havia uma casa, então estava ainda em construção, de uma família lá, e fazíamos nossos cultos ali. E pouco a pouco a igreja disse, por que não vamos limpar um pouco aquele mato, começar a criar o nosso espaço. No princípio, limpámos o espaço. Era um espaço deserto. Não tinha nada. Não tinha nada. Mas já era igreja. Já. Então, isso é um projeto de igreja pela fé. Pela fé, e ainda não vimos nada, ainda vamos ver muitas coisas. Graças a Deus. Começamos por um piso ali, pusemos umas estacas, não tinha teto. Quando fez muito calor, as senhoras iam com as sombrinhas por causa do sol, quase que se picavam. Depois disseram, não, assim não dá, vamos pôr um teto. Os homens lá se juntaram, contribuímos, saiu o teto. Então, pouco a pouco, fomos trabalhando. A própria zona foi crescendo, começaram a vir pessoas que estavam a mudar para lá. É um bairro que está a crescer. Então, alguns dos clientes que nós estamos a receber na igreja são pessoas que estão a chegar ali para o bairro. Já começamos um trabalho maior de construção. Nós chamamos o templo definitivo. Um irmão gosta de brincar, diz que é o templo de Salomão, porque é uma coisa grande, bonita na planta. Graças a Deus. Então, todo esse trabalho nós estamos a fazer com a contribuição, com a ajuda destes irmãos todos, né? E quando começaram aquele trabalho, portanto, não havia nada lá, era meia dúzia de pessoas, dinheiro não existia ou era pouco, portanto, foi mesmo fé, né? Pode-nos falar um pouco sobre... Foi mesmo fé e aqui até ouvimos testemunhos de irmãos. Parte das pessoas que estavam conosco no início no Belo Horizonte eram pessoas que nem sequer o emprego tinham, não tinham condições nenhumas, com a ida para a igreja, aqueles ensinamentos. Porque eu depois de voltar um pouco para essa questão também, aqueles ensinamentos foi mudando um pouco a vida das pessoas. As pessoas acreditaram, juntaram, se empenharam. Quando fala de ensinamentos, está a falar dos ensinamentos da palavra de Deus. E eu até falaria dos dois. Da palavra de Deus, que é a base, mas também a própria igreja dedica também um tempinho até para preparar também o crente para o outro lado. Eu daria o exemplo que a própria Plana fez há um tempinho atrás, organizou uns cursos para preparação de projetos de submissão, busca da agência de financiamento, para desenvolver atividades de autoemprego, empreendedoras, etc. Há um lado espiritual, depois há uma intervenção, digamos, na comunidade. Exatamente. Eu estou a trazer isso deste jeito, pastor, exatamente porque eu fico um pouco triste quando as pessoas
falam mal de algo que não conhecem. Uhum. Pensamos que a igreja é só o lado espiritual, né? Mas se nós formos à Bíblia, nós vemos tudo lá. Uhum. A Bíblia, eu costumo dizer, é um livro onde tem tudo o que o homem precisa. Se Graças não a quer o Deus. lado espiritual, há de encontrar muitos capítulos onde há de encontrar aquilo que serve a qualquer cidadão, a qualquer ser humano. Depois, o lado espiritual, eu costumo chamar, é o lado adicional. Já não serve, se calhar, para ti, serve para os outros. Então, esta preocupação Deus tem também para com as nossas vidas. Estava a dizer, pastor, que não tínhamos meios para fazer a igreja acontecer. Hoje temos um espaçozinho bonitinho. O que vai ficar pronto daqui a pouco há de ser mais bonito ainda. Feito com contribuição dos crentes. Graças a Deus. Felizmente, Deus tem melhorado, Deus tem... nós dizemos que é o Deus da provisão, Ele tem feito com que, pouco a pouco, cada um de nós possa contribuir com aquilo pouco que pode trazer, e nós temos conseguido dar passos lindos nisto aqui. Quando eu dizia que falo do lado espiritual e do lado também educativo, em termos de vida secular, era no sentido de que o crente não é só aquele que acorda, ora e as coisas caem do céu. O crente sim acorda, ora, vive uma vida de obediência, mas o próprio Deus também quer um crente preparado para esta vida secular, para o domínio da ciência, da técnica. E nós encontramos muitos exemplos de passagens na Bíblia que mostram Deus dizendo: instruam a fulano para fazer este tipo de trabalhos. Portanto, não é só aquele falar mal, dizer que é só orar. Deus está preocupado com este homem completo, que tem os dois lados. Exatamente. Então, é isto que a igreja também tenta ensinar. Se calhar ainda não fazemos da melhor maneira, mas eu noto esta preocupação da parte dos nossos líderes, eu dou graças a Deus, exatamente porque isto completa também melhor o homem. A própria Bíblia diz que busca primeiro o reino dos céus e tudo o resto vos será acrescentado. Está a dizer que eu sei que você precisa disto, mas só peço para que coloque isto como prioridade, isto também há de vir como parte necessária na tua vida. Graças a Deus. Este aqui faz esta mensagem do irmão Madivate que trouxe agora, nas últimas afirmações, faz lembrar uma passagem da Bíblia que diz que Deus quer o quê? Que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados sãos e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus está preocupado com corpo, alma e espírito, porque o homem tem estas três componentes. O verdadeiro homem, o homem interior, que é espiritual, a imagem e semelhança de Deus. Temos depois a parte do intelecto, das emoções, portanto temos a alma, e depois temos o corpo físico, que podemos dizer que é o fato do espírito, onde o espírito reside. Então, quando nós deixamos este mundo, o que acontece? O corpo, faz favor, irmão Devato, quando deixamos este mundo... A Bíblia diz que do pó vieste, ao pó voltarás. Então, é por isso que nós somos levados ali para baixo daquela terra, mas diz que a nossa alma depois vai lá para cima. Sim. Vai para de onde ela veio, onde ela devia estar. Então, este nosso corpo físico fica aqui na terra, é enterrado ali, mas a nossa alma vai. E a Bíblia ensina que este é um momento transitório até essa vinda de Jesus Cristo. Se nós formos à Bíblia, vamos encontrar muitas passagens, diz que depois viveremos com Ele para sempre. Graças de a Deus. diferentes maneiras, né? Então, a própria Bíblia até diz que, quando ele foi, diz que eu vou preparar moradias lindas lá, junto do Pai, para que depois vocês possam receber estes espaços bonitos que tem lá. Graças a Deus. Então, eu recordo que o irmão Madivate disse há pouco tempo que Jesus Cristo ensinava: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, significa que Deus está a dizer que temos que cuidar primeiro da parte espiritual. A parte espiritual tem primazia, porque o resto vem a seguir. Pode comentar? Sim, ou pastor, é um entendimento extremo? Não é. Se reparar, mesmo quando nós dizemos vindo a mim vós cansados e oprimidos, quando nós olhamos os comentários, os testemunhos que as pessoas trazem aqui, o que é que trazem? Sim. São as aflições porque a gente passa no mundo, são as necessidades não completas, para além do lado do pecado, naturalmente, né? Então, quando diz isso, também é uma forma de nos ensinar a gerir primeiro quem nós somos e as nossas vidas. Porque
podemos ter estes bens todos materiais, mas se nós não os soubermos usar, não vamos ter esta vida de paz, esta vida de tranquilidade que Deus quer que tenhamos. Exatamente. Muitas vezes o bem material, mesmo do lado humano, sem olhar para o que Deus ensina, mesmo do lado humano, nós vemos guerras às vezes só por causa de um bem material, mas até onde nos leva, né? Mas se nós o soubermos usar, se calhar nem lutaremos por causa de bens materiais. Precisamos deles, e Deus já disse que sei que precisam, por isso eu vou acrescentar. Mas quando Ele nos diz buscar primeiro o reino dos céus, está ensinando estes ensinamentos desta vida em Cristo Jesus, que nos ensinam também sobre como lidar com todas estas coisas, com os outros, com os bens, e dá-nos aquela sabedoria também que nós precisamos para estar neste mundo. Então, quando nós temos isto e depois vem o resto, nós já vamos viver uma vida de paz. Porque sem termos isto, mesmo que tenhamos todas estas coisas, nossa vida não há de ser de paz. Isso aqui faz lembrar aquele ensinamento do nosso Jesus Cristo que diz que, olha, o que é que vale, o que é que interessa ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Ele pergunta, podemos ter tudo, mas a alma, ela perecer. Então, isso nos lembra a importância de nós cuidarmos da nossa alma. E já agora, voltando para o seu trabalho no Belo Horizonte, este aspecto de cuidar qual é o papel da palavra nesta parte toda, nesta parte de educar as pessoas, formar as pessoas? Como é que usa a palavra nesta sua atividade? Nós temos, para além dos cultos, né, temos também estudos doutrinários, temos estudos bíblicos que nós fazemos, onde tentamos, na verdade, o que nós fazemos, na verdade, é levar para os crentes aquilo que nós extraímos da Bíblia. Portanto, é interpretar e levar para o crente aquilo que vai impactar, aquilo que vai ajudá-lo a mudar a sua vida. É um trabalho que tem de ter em vista essa transformação. Portanto, não é como, desculpa a brincadeira, pastor, não é como um teste de matemática, onde a gente faz 2 mais 2 igual a 4, temos 20 valores. E às vezes não entendemos o que está por detrás. Esse é um trabalho que tem que ter um impacto na transformação da vida das pessoas. Então, é dialogar com as pessoas, fazê-las entender aquilo que Deus quer e com eles também trabalhar, orar, etc., para que nós próprios, todos nós, naturalmente, quando digo isto, não é porque quem está a fazer este ensino é o transformado, o outro ainda não é. Todos nós estamos a ser transformados. Pode até um estar um degrau acima, outro abaixo, mas todos nós ainda estamos a subir aquela escada da vida, né? Desculpe, meu irmão Madivate, tem assim um testemunho, um caso, pode não citar nomes, né? Mas um testemunho, dizer que, olha, de facto, eu vejo que a palavra de Deus funciona. Um caso, quer dizer, olha, esta pessoa era isto, depois hoje esta pessoa é assim. E a gente compara o passado e o presente da pessoa, a gente percebe que, de fato, vale a pena a palavra de Deus. Pastor, são vários testemunhos. Cada um de nós. Vamos olhar para as nossas vidas no passado. Quando eu era mais novo, eu também pensava como os homens às vezes pensamos, que a vida é só acordar como homem, né? Fumar o seu cigarro, beber o seu copo, não sei o que, resumir a vida a isto tudo. Mas em algum momento nós somos ensinados a apontar para um outro caminho. Até algumas virtudes que nós desenvolvemos em nós mesmos, qualidades como ser humano, são coisas que se calhar nós guiávamos por uma forma, por princípios ou por valores errados em tudo isto. E nós a cada dia somos ensinados e nós vamos mudando, né? O que é preciso é que nós percebamos que este é o melhor. E por vezes essa transformação acontece sem que, digamos, cada passo que acontece nós, calhar, não conseguimos medir e contabilizar. Mas quando olhamos um tempo depois, olhamos lá para trás e dizemos, não, mas eu não era assim. Eu fazia isto, já não faço. E fazemos isto hoje já sem um esforço. Fica uma coisa normal. Né? Uma coisa é dizer assim, eu bebo muito, quero deixar de beber. Eu vou me maltratar, vou andar a inventar receitas, não sei o quê. Mas nesta vida, o primeiro momento, quando a gente diz vou deixar de beber, custa muito. Depois, pouco a pouco, a gente vai deixando estes vícios. Amanhã põe uma garrafa de vinho bonita aqui. É como se fosse posto um sumo Sérgio ou uma garrafa d'água. Não nos atrapalha. Mas naqueles tempos não éramos assim muitos de nós.
É um exemplo que eu estou a dar. Exatamente. Falo mesmo até mesmo de outras práticas. Né? Não quer dizer que a pessoa deixe de ser um ser humano, continuamos com as nossas imperfeições. Eu costumo dizer, o ser perfeito é Jesus Cristo, todos nós, mesmo quando estivermos perto dele ou quando ele voltar, não seremos perfeitos, porque só ele é que pode ser perfeito, porque só ele é Deus. Mas nós estaremos muito mais distantes da pessoa que éramos naqueles tempos, em termos de qualidade de vida, em termos de valores, em termos de princípios, em termos de forma de agir. Nós vemos Aqui, pessoas que... O irmão Maldivato, quando fala de continuarmos, quer dizer, ainda não somos perfeitos como o nosso Senhor Jesus Cristo, traz-me aqui à mente uma situação de eu sou salvo, estou na igreja, mas posso ainda, uma vez ou outra, pecar, cair no pecado. Acontece. A pessoa peca, mesmo estando na igreja. Pecar por pensamentos, por palavras, por atos. Nessa situação, o que é que eu devo fazer? O que é que a palavra de Deus nos ensina? Pastor, com coisa, agora não estou... É meu Ou sentimento pessoal. Não. Ou estou condenado porque pequei. Não. Eu só queria mudar o posso só, no sentido, não de que eu tenho poder para. Pode acontecer, né? Desculpa, estou a pôr a coisa deste jeito. Portanto, pode acontecer que eu volte a pecar, como muito bem disse, somos seres humanos. Mas a vontade de Deus seria que, na verdade, nunca mais pecasse. Mas Ele próprio sabe que nós não somos perfeitos. Agora, nós temos que desejar nunca voltar atrás. Há de acontecer... Né? E quando isto acontecer, também temos a quem nos dirigir. Temos que reconhecer que nós fizemos algo que não está bom, pedir perdão a Deus e pedir perdão para que Ele nos dê força, nos transforme, para que não voltemos. Acontecer, sempre há de acontecer. Portanto, há sempre possibilidade de corrigir a situação. Deus abre a porta. Abre a porta. Graças a Deus. Eu costumo dizer, por exemplo, tem um pastor que uma vez disse o seguinte: se você quer ver como a pessoa dá a ele o carro naquela hora de muito tráfego. Depois vê como ele reage quando os outros condutores maus andam com ele. Quando eu vi isto, eu pus-me a rir. Mas agora eu até só aprender a andar até sem buzina mesmo nas horas de tráfego. Graças a Por quê? Deus. Mas houve um tempo em que eu era muito impulsivo. Eu próprio, bastava uma pessoa fazer uma coisa, eu também queria logo responder. Se era um chapa, eu quase que punha-me à frente do chapa para lhe bloquear, para dizer que você está a fazer mal. Agora eu costumo olhar para ele e dizer, não perde tempo com isso aí, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Graças né? a Deus. Mas são coisas que vêm pouco a pouco. Não quer dizer que tudo não é isso que eu estou a dizer. Porque até só pode dizer, eu sou diferente, não sei o quê. Mas há um momento onde, por alguma razão, acontece algo que nos faz sair um pouco daquela serenidade que Deus quer ver em cada um de nós. Graças a Mas Deus. mudança, ela aconteceu, ela está a Amém. acontecer e é isso que nós temos que dar graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado, irmão Madivate. Infelizmente, a conversa está muito boa mesmo. É uma conversa muito edificante, mas o tempo nos fugiu. Eu estou certo que havemos de ter mais oportunidades para conversar. Há alguns aspectos que ainda temos que explorar. Amém. E eu quero agradecer ao irmão Madivate por ter aceito este convite para estar conosco, mas só por um curto espaço de tempo. Alguma palavra àqueles que nos acompanham? Tem uma palavra especial para os irmãos que nos acompanham? Eu iria pedir a eles para ouvirem atentamente, não estou a dizer para crerem logo depois de ouvirem, mas pelo menos que não façam um juízo, que tentem, do mesmo jeito, incluindo os cientistas. O cientista, quando vê uma coisa, pega, lê, vai vendo se faz sentido, se não faz. Não faz logo um juízo. Então, que não corram para fazer um juízo, que tentem conversar um pouco com algumas destas pessoas, né? Para perceber de que é que estão falando, né? Pedir talvez a nós mesmos também como crentes, para sabermos
pedir a Deus as palavras mais sábias, mais certas para falarmos com os nossos irmãos. Amém. Para não pormos um muro aqui. Deus não pôs um muro entre nós e eles. A Bíblia diz que Deus não nos tirou do mundo, mas nós não somos do mundo, com um propósito. Amém. Então nós temos que estar ali no meio deles e partilhar com eles estes ensinamentos de uma forma que nós possamos trazê-los para nós. Se eu fizer como, desculpa uma brincadeira, pastor, como fazem os partidos políticos que lutam lá no parlamento, não vou conseguir trazer ninguém para junto de mim. Eu próprio, se fui trazido, foi porque as pessoas que fizeram não agiram desse jeito. Então temos que saber dialogar com os nossos irmãos, ter paciência e perceber que o que nós estamos dizendo hoje, estamos dizendo depois de 5, 10, 15, 20 anos nesta vida em Cristo, como crentes. Então não temos que, quando o outro não nos percebe logo, não temos que dizer que está com demônio, está com não sei o que. Pode até estar, não é problema. Mas a nossa missão é ajudá-lo a libertar-se daqueles demônios, ajudá-lo a sair daquela vida e ajudá-lo a trazer para aqui. Então que Deus nos dê sabedoria para sabermos dirigir estes irmãos e também que abra os corações deles através do seu Espírito Santo, para que aqueles nossos irmãos tenham um pouco de paciência para ouvir as coisas malucas que às vezes nós vamos contar. Depois eles vão gostar quando estiverem conosco, já neste caminho aqui, quando perceberem melhor qual é o grande propósito e como é que fica. Não são coisas assim tão malucas, né? Eu também pensava assim, mas já mudei. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Madivati. Para fecharmos, ia pedir uma palavra de oração. Orar pelo podcast, orar pelos irmãos que nos acompanham. Faça o favor. Okay. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, nesta tarde. Queremos, Pai, te agradecer por este momento maravilhoso que nos proporcionaste, por esta conversa, Senhor, que complementa tudo aquilo que temos vivido e aprendido aqui na sua casa. Eu te dou graça por esta oportunidade, Senhor. Estava fugindo deste momento, mas hoje fizeste com que eu pudesse estar aqui com o nosso pastor, com os meus irmãos. Eu quero te agradecer por estes momentos. Peço, Senhor, para que estas conversas cheguem a todo o lugar, a todos os seus filhos. Graças a Deus. E eu peço, Senhor, para que ela chegue acompanhada do Teu Espírito Santo, para que faça entrar em cada coração, levando a uma reflexão, uma verdadeira meditação sobre o propósito da sua divulgação. Pai, quero entregar os irmãos que têm estado dia após dia aqui fazendo este trabalho. Esteja com eles, Pai. Abençoa suas vidas em todas as áreas, em todos os domínios, Senhor, no nome de Jesus. Entra na vida das suas famílias, deles toda a tua graça, para que eles continuem fazendo este trabalho, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja, continua abrindo portas para que nós possamos fazer chegar o teu evangelho a todo lugar. E te agradeceremos, Senhor, pelo privilégio que nos concedeste, no nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado, irmão Madivati. Obrigado, pastor. Deus abençoe. E aguardamos a próxima oportunidade para estarmos juntos aqui. Vou ver o calendário da Irmã Flora para ver quando eu vou. Amém. Graças a Deus.